Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no Pode Empreender Portugal. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos no nosso último, infelizmente, episódio sobre inovação aberta, com a parceria que nós fizemos com a Open Innovation BR no Squad de Portugal, aqui representado pela querida Regina Braunstein. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada. Hoje temos a Brain, da Algar, do Grupo Algar. Temos aqui o Thiago e a Laura. Já vou passar a palavra para eles, mas é só para vocês saberem que a Brain ela é um centro de inovação do Grupo Algar, tem muitos anos aqui. O Grupo Algar, o Brain deve ter ali uns aninhos. Eu vou deixar a Laura ou o Thiago falarem melhor sobre a Brain. Mas já tem uns aninhos bacanas, e eles agora estão em Portugal. Eles abriram, digamos, um escritóriozinho, uma posição ali na Atlantic Hub, em Lisboa. Com o pessoal do Atlantic Hub é muito legal também. Tem alguns meses que eles já fizeram isso. Mas antes mesmo de terem aberto coisa na Atlantic Hub, eles já fizeram coisas aqui em Portugal, também com inovação aberta e tudo mais. Então, vou deixar a apresentação para eles fazerem. Sejam muito bem-vindos, Laura e Thiago. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, Plínio, obrigada pela oportunidade, Regina, pelo convite, né? Sempre muito bom falar sobre inovação, né? Esse bichinho, assim, que eu acho que, né, contagia todo mundo, né? E uma vez que você mergulha nesse aspecto, eu acho que você nunca mais quer sair, né, da inovação. Olá, Plínio, obrigado. Regina, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. E eu acho que vai ser um bate-papo aí bastante interessante. Como a Laura colocou bem, é o bichinho da inovação que depois que morde a gente não larga mais, né? Então, vamos a isso. Excelente. Então, eu vou começar aqui a pergunta de praxe. Vou abrir aqui as honras, começar aqui. Quem é a Laura em um tweet? Oi, gente, eu sou a Laura Vilarinho, atuo aqui no Brain como Tribe Leader, né? Estou Tribe Leader, sou responsável por fazer ações no ecossistema, tanto do Brasil e também em Portugal. Então, fazer essas ações de engajamento e buscar oportunidades. Sou mãe, tenho um filho de 26 anos, uma filha de 24 anos, sou geógrafa de formação, mas atuo com desenvolvimento de produtos e no mercado de tecnologia há 25 anos, então quase que já me profissionalizei de uma forma empírica aqui, então essa sou eu. Que bacana, que bacana. Passou um pouquinho de tweet, mas tá tudo bem. Thiago, quem é o Thiago em um tweet? Eu sou o Thiago Eichenberger, eu represento o Brain aqui em Portugal, sou a figura que busca o relacionamento com o ecossistema aqui em Portugal. A gente vai falar um pouco mais do que é o nosso objetivo por aqui. E, enfim, tenho também 20 e tantos anos de atuação, principalmente em TI e telecom. E bastante animado com essa nova missão. Excelente, excelente. Então, Thiago, voltando um pouquinho para você e daqui a pouquinho a gente fala com a Laura sobre isso. Fala um pouquinho da tua história, onde é que você nasceu, cresceu, o que você fez da vida antes de chegar aqui em Portugal e ser o representante da Brain em Portugal. Bom, Plínio, eu sou de São Paulo, no Brasil. Nasci, cresci, estudei tudo em São Paulo, até que eu tive o convite do Grupo Algar, na CTBC ainda, final dos anos 90, e mudei para Uberlândia para atuar na Algar Telecom, na área de TI da Algar Telecom. Depois passei por várias áreas dentro da Algar e voltei para São Paulo, ainda pela Algar, trabalhei mais 10 anos na Algar Tech, então tenho praticamente 20 anos de Grupo Algar. Saí do grupo em 2018 com o objetivo de morar fora realmente, vim parar em Portugal com uma outra empresa, fazer a internacionalização dessa empresa, mas sempre próximo do grupo. No ano passado me aproximei novamente e estou aqui a ajudar o Brain nessa missão de internacionalização
e buscar novos negócios aqui em Portugal e na Europa como um todo. Boa, excelente. Laura, conta um pouquinho mais sobre você, então. Onde é que você nasceu, cresceu, o que você fez aí da vida, até chegar na Brain? Bom, sou mineira, né? E vivo aqui em Minas Gerais, fico no Triângulo Mineiro. Nasci numa cidade próxima a Uberlândia, então hoje eu resido em Uberlândia. Trabalho aqui no Grupo Algar, para o Grupo Algar, desde 1997. Então, era só uma criança mesmo. Naquela época era permitido trabalho infantil. Brincadeira. Eu comecei atuando na área de atendimento, relacionamento com o cliente, e é um grupo que oferece muitas oportunidades, né? E de lá para cá eu vim né, procurando outras formações, e como eu disse, eu sou geógrafa, né? E na época eu falei, geografia é um negócio que eu quero falar de humanidade, né? Trabalhar com questões ambientais. Mas acabou que eu entrei num processo de desenvolvimento de produtos. Na época, eu achei até um pouco loucura. Você fala, gente, mas... E eu acho que tem tudo a ver essa questão de interdisciplinaridade, sabe? Se você ter visões diferentes além da técnica, né? E eu desenvolvi um olhar de negócios e trabalho, então, com desenvolvimento de produtos e já trabalhei com soluções para telefonia fixa, telefonia móvel, comunicação de dados, serviço de valor adicionado, cybersecurity, já me enveredei por esses movimentos também. E vim para o Brain em 2017, né, com a fundação, porque eu gosto muito de fazer coisas diferentes. Eu descobri que eu não gosto de trabalhar na mesma coisa, assim, muito tempo. Então, trabalhar com o desenvolvimento de oportunidades, olhar para um desafio e conseguir pensar em formas alternativas de resolvê-lo, eu acho que é o que me movimenta, né? E tecnologia tem, né, assunto novo todo dia. Então, eu vim para o Brain em 2017, então faz 5 anos que eu estou aqui, e fazer essa incursão no mercado português, acho que faz um up assim, na carreira da gente também. Então, eu acho que eu sou movida a desafio, a resolver problemas, é meio clichê, né? Mas é verdade, tá? Esse bilhete, porque é o que eu gosto mesmo, é o que eu acho que eu sei fazer. Muito bom, muito bom. E conta um pouquinho para nós, não sei se vai ser o Thiago ou a Laura, contar um pouquinho para nós aqui sobre a Algar e sobre a Brain. Quem é que gosta aí? Quer falar? Posso falar, Thiago? E aí você vai me complementando. E o Grupo Algar é um grupo de 90 anos, tá? Nosso fundador, ele tinha origem portuguesa, né? Então, ele veio para o Brasil, acho que há 100 anos, né? Atrás. E ele veio para o Brasil e começou a trabalhar aqui na nossa região, que é a região do Triângulo Mineiro, numa mercearia, tá? Então começou a fazer uma mercearia, eu acho massa, assim, falar, porque é uma história muito bacana, assim, também de uma pessoa que não tinha conhecimento e vivência em tecnologia, né? E ele precisava vender, né, os produtos dele para as áreas, as cidades próximas e mesmo dentro da cidade de Uberlândia. Ele falou, gente, eu preciso resolver esse negócio de comunicação. Ele começou com tinha uma pequena companhia, né, telefônica aqui em Uberlândia, e ele começou a fazer essa atuação até que comprou essa pequena companhia. E aí, para fazer esse trabalho de exportação para fora da cidade, além fronteira, ele começou a fazer a extensão da rede telefônica com poste. Simplesmente pegava um poste, ia colocando, ia puxando o fio até próximo a Ribeirão Preto. Então, até os anos 90, né, a nossa região era uma região geográfica do interior mesmo, assim. Então, a gente tinha a nossa área de atuação que a gente falava era aqui Triângulo Mineiro, Sul Goiano, um pedacinho do Mato Grosso do Sul, e essa região ali, oeste de São Paulo, que vai até a Cidade Franca, né? Então, é uma região populosa, né? Tem muitas cidades, né? Como no Brasil como um todo, mas enfim, a gente precisava expandir os negócios. E aí, nos anos 2000, a gente começou a fazer essa expansão geográfica. Hoje, né, a Algar Telecom, que é o braço telco do Grupo Algar, a gente atua nas principais capitais brasileiras, então a gente tem escritórios de Fortaleza a Porto Alegre, né? Então, Nordeste, Sudeste,
Centro-Oeste e Sul, né? Ainda a gente não tem uma atuação no norte do país, mas nós temos nós temos mais de 135 mil clientes B2B, né, corporativo e também MPE. Temos 1 milhão de clientes do residencial e a gente atua nessas principais praças, né, brasileiras, com rede própria, com atuação mesmo de escritório, com força de vendas nossa. Mas o Grupo Algar tem outros 2 grandes braços de atuação, um braço de agronegócios, né, que a gente tem a farming, que são fazendas de processamento de soja, de criação de gado, não é um ambiente menor, assim, né, não é uma grande produção, mas ela contribui com essa produção agrícola do nosso país. E também um braço de entretenimento, de turismo, que eu acho que muitos já conhecem, se não conhecem, devem conhecer. Então, a gente tem 2 grandes resorts, que é o Rio Quente Resorts, que fica em Goiás, em Caldas Novas, que é um complexo de águas termais maravilhoso, né, gigantesco, e também a Costa de Sauípe, na Bahia. Então, se vocês não conhecem, devem se programar, assim, para o próximo verão brasileiro, para vocês conhecerem, porque são locais fantásticos. E o Brain, ele é o centro de inovação, é o que coroa, né, assim. A gente, para sobreviver nesse mercado de grandes competidores no Brasil, porque o grupo é um grupo brasileiro, né, a gente tem capital aberto há pouco tempo, mas originalmente brasileiro, né, nacional, a gente precisa se reinventar. Então, inovação sempre fez parte desse grupo, né? Por isso ele tem 90 anos, por isso que ele se manteve perene, né? Competindo com grandes capitais estrangeiros. E aí a gente falou assim, poxa, mas a inovação precisa ser modulada e a gente precisa colocar um foco maior. O nosso presidente da Algar Telecom, ele inclusive fala que a estratégia de operação, ela toma um café com a inovação e almoçam a inovação ao longo do dia, ou seja, porque a operação e a estratégia, né, do dia a dia, elas não vão dar espaço para você pensar a médio prazo, longo prazo. Então, a ideia é ter esse centro. Então, hoje o Brain, ele é o cérebro, mas também é um trocadilho para Brasil Inovação. A gente é um CNPJ à parte e atua para o Grupo Algar. Então, nós somos um instituto que vai olhar as diversas frentes de negócio das empresas e promover e propor um olhar para o futuro, né? Então, nós temos 5 anos, a gente foi fundado em agosto de 2017, e de lá para cá a gente já lançou mais de 20 produtos, né? Fizemos ações com N empresas e eu acho que a gente tem um caminho muito próspero e de oportunidades para trabalhar com o Grupo Algar ainda muitos e muitos anos. Boa, muito legal. E como é que vocês aqui, talvez falar um pouquinho com o Thiago, que ele está aqui mais ligado na parte de Portugal, como é que vocês estão aqui, Thiago, pensando nesse intercâmbio, nessa coisa entre Brasil e Portugal? Como é que vocês estão, os objetivos de vocês aqui em Portugal com essa unidade aí em Lisboa? Bacana, Plínio. Bom, nosso objetivo na linha final é gerar novos negócios, né? Então, o meu papel aqui em Portugal, aqui em Lisboa, é estar conectado com esse ecossistema de inovação. Portugal se tornou um hub bastante importante no cenário de inovação da Europa. Meu papel é estar conectado com esse ecossistema, prospectando novos parceiros de negócio, novas soluções que venham atender os desafios que as empresas do Grupo Algar colocam para o Brain. Então, a Algar Telecom, por exemplo, pode lançar um desafio para a gente para atender um determinado público, com uma determinada tecnologia, e nós vamos buscar identificar alguma solução no mercado, algum parceiro que tenha interesse em co-criar uma solução com a Algar, para que a gente faça uma atuação conjunta no mercado brasileiro, né, nesse caso. Basicamente é essa a nossa missão em Portugal, e para isso
Plínio, Regina, a gente tem que estar conectado com não só uma busca ativa de empresas ou startups, mas a gente tem que estar conectado com esses hubs de inovação, com os ecossistemas, né, com o Open Innovation BR, né, junto com a Regina e todo o time, conhecendo o que está acontecendo, o que tem de soluções que venham atender essas demandas do grupo e, de novo, planejar e criar uma atuação em parceria com cada um desses novos parceiros. Excelente, excelente. E me digam aqui, né, já que é um tema sobre um podcast, um período especial sobre inovação aberta, queria entender para vocês da Algar o que é inovação e depois o que é inovação aberta para vocês. Como que vocês entendem esses dois conceitos? Estão muito juntos? Estão separados? Enfim, quero saber de vocês. Tá, é legal esse ponto, porque como centro de inovação, a gente teve que fazer esse desenho, né? E essa pergunta várias vezes, porque é uma modelagem interessante, né? Será que assim, essa inovação é a inovação disruptiva que a gente está buscando, né? É uma inovação em melhoria de processos. Então, como centro de inovação para o Grupo Algar, o nosso objetivo é co-criar parcerias em negócios, em modelos de negócios. Então, o nosso objetivo central não está em buscar e desenvolver uma nova tecnologia. Então, eu até brinco com os meninos, aqui a gente não vai ter alguns cientistas de branco, com fórmulas, né, em uns laboratórios explodindo, com coisas diferentes, não. O objetivo é a gente olhar para o mercado, entender soluções em tecnologia que fazem sentido, e aí com diversos parceiros. E aí a gente está falando de players do mercado, grandes players, vendors mesmo, já estabelecidos, de grandes marcas, mas até startups em início ou em scale-up que tenham interesse de co-criar conosco. Então, a gente está buscando uma inovação que traga novos produtos, novos serviços, mas que possam co-criar modelos de negócios diferentes, e não simplesmente fazer um plug and play de revenda. Não é esse, porque até isso, né, não seria uma inovação que a gente está procurando. Mas, enfim, é esse aspecto. E hoje também a gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro do Brain, que a gente chama inclusive de BIRD, que é o Brain Innovation Research and Development. É um payday em inglês, mas com o Brain ali, né, para ficar bonitinho, o BIRD. Hoje ele fica chique. Também, fica chique, né? Ele fica sob minha responsabilidade. E aí, nesse payday, a gente está com um olhar mais para o futuro, tá? Nesse P&D nosso, aí a gente busca aquelas inovações mais radicais, semi-radicais, mas com uma pegada tecnológica. Então, a gente tem algumas torres, uma torre de TI, uma torre de rede celular, uma torre de redes de telecomunicações, backbone, e uma parte de novos negócios. Então, é bem, bem bacana. Então, tá bem dividido, né? Um time forte de negócios e parceria, e um time com um olhar técnico mais para frente. Boa. Quer completar alguma coisa, Thiago? Ou Regina também quer falar alguma coisa? Nem pergunta, Laura e Thiago, é mais parabenizar. Eu sou, assim, uma admiradora de uma empresa, né, que dura aqui, vamos combinar, 90 anos, não são meses, são 90 anos. E a sua fala inicial, Laura, contando a história do fundador, isso para mim assim, inspirador, né? Para falar bem no clichê, como você falou, é inspirador, sim, porque me lembrou, sabe? Me lembrou aquele Empresas para Durar do Collins, né? Collins. E ele falava isso, que as empresas que duram não são por produto ou por serviços, são por gestores visionários e inspiradores. É o grande gancho que ele faz
e atribui a esse é um atributo das empresas feitas para durar. Então, quando você traz essa visão, né, essa atuação de um dador, e logicamente ele não deve estar mais, né? São os líderes que aí estão, eu acho isso encantador, parabéns. Então, era só um comentário, e depois eu tenho algumas perguntas, mas deixa vocês ficarem à vontade, tá? Muito, muito bom mesmo, parabéns. Muito bom, obrigada. E aí, então, voltando aqui um pouquinho, eu queria saber com vocês uma coisa assim. Como é que vocês estão pensando aqui a atuação? Eu sei que eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês já fizeram aqui em Portugal, porque, por exemplo, eu entrevistei o João da Blockit, e eu sei que ele tem alguma coisa com vocês também. Então, assim, conta um pouquinho aí do que vocês já fizeram aqui em Portugal, que vocês estão levando para o Brasil, como é que isso está funcionando. E se vocês estiverem ouvindo aí uma orquestra, é porque eu estou aqui na Universidade de Aveiro. O pessoal aqui está ensaiando uma orquestra, mas pronto. Fala aí um pouquinho do que vocês já fizeram aqui em Portugal. E o que está acontecendo. Posso começar, Laura? Vai lá, Thiago. No ano passado, Plínio, Regina, a gente lançou um Open Innovation, né, uma chamada aberta com um tema específico para Smart Spaces, direcionado para o mercado português e Europa. Foi o primeiro Open Innovation edição internacional do Brain. E nós selecionamos aqui em Portugal 2 startups portuguesas, uma delas a Blockit, do João, que o lembrou bem, uma outra italiana e uma brasileira que também, enfim, tinha se candidatado com outro CNPJ, mas no final ela era brasileira. Então essa foi a nossa primeira iniciativa de chamada aberta, de Open Innovation no mercado português, muito embora antes disso já havia sido feita uma missão para que os executivos do grupo conhecessem o ecossistema português. Missão essa que acabou que teve que ser de forma remota, por conta da pandemia. Iria acontecer ali no início de 2020. E acabou que aconteceu. Foi uma missão bastante interessante, que os executivos tiveram condição de conhecer bem o mercado e o ecossistema de inovação português, mas como uma chamada aberta, a gente fez essa primeira iniciativa no ano passado, no segundo semestre do ano passado, selecionando aí algumas startups para desenvolver o plano de negócios junto com o Brain e com a Algar, lá mirando novamente o mercado brasileiro, tá? Claro. Eu acho bacana, né, Thiago, a gente dar uma contextualizada também, né? Com um centro de inovação que a gente propõe a se fazer, né, fazer parcerias e trabalhar modelagem de negócios, a gente tem algumas frentes de atuação, né? Então, o Thiago comentou sobre um Open de Smart Space, né? De Smart Space. Mas quais são as frentes de atuação como Brain, né? Onde que a gente se propõe a atuar junto ao mercado? Então, hoje, a gente, dentro do nosso posicionamento estratégico, nós temos algumas verticais de negócio que a gente fala, tá? Então, a gente tem uma vertical muito focada no varejo, no B2C, e aí a nossa modelagem, o nosso mote, né? O nosso tema é futuro do viver. Como é que nós vamos impactar com serviços e produtos a vida futura das pessoas, uma vez que suas casas também é o local do trabalho, é o local do lazer, é o local de tudo. Então, como é que você leva um futuro para essa vida? Então, esse é o mote. Para o mercado de pequenas empresas, e aí a gente está falando de pequenas empresas brasileiras que faturam até R$3.600.000 por ano, a gente quer que elas tenham facilidade na gestão do seu negócio. Então, o nosso posicionamento é buscar produtos e serviços que facilitam a jornada da pequena empresa. E que jornada que é essa? Jornada para contratar pessoas,
para vender seus serviços de forma digital, é para faturar serviços. Então, é burocrático o momento da pequena empresa, né? Mas a ideia nossa é ter um hub que facilite a vida delas. E o nosso hub, inclusive, chama-se Facilita. E dentro do mercado corporativo, aí a gente falando de grandes empresas, a gente tem à frente de Smart Space, Indústria 4.0, agronegócios e saúde. Então, sempre que a gente estiver trabalhando as ações de Open Innovation, a gente vai estar vocacionando sempre essas temáticas. E aí, em termos de tecnologia, a gente está falando de IoT, de soluções digitais, 5G, cloud. Então, soluções que são tecnológicas, mas que atendam principalmente essas verticais. Então, esse é o posicionamento estratégico hoje que a gente atende para o Grupo Algar. São as frentes nossas de atuação. Boa, boa. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Regina, está no mudo de novo. Agora não fui eu. Fui eu. Botei aqui. Muito legal esse contexto, Laura, e também o Thiago trazendo o como, né? O Thiago já trouxe a informação com quem e como, e a Laura traz o porquê, né? Com essas frentes e tudo mais. Então, foi muito bacana, porque dá uma visão para a gente maior. Eu queria aproveitar uma pergunta para fazer uma pergunta, se o Plínio deixar. Deixa, Plínio. Como assim eu deixar? Tu é daqui também, ué. Tu é co-host. Tô brincando. Aí a pergunta, na verdade, eu tenho a impressão de que eu não posso assim dizer que eu conheço a resposta, tá? Mas eu acho que tenho alguma dica final, estou aqui há 4 anos e etc. Mas a pergunta é muito mais para a gente ampliar essa visão e para o público. Talvez, se eu fosse uma portuguesa, o português, apesar de ser já de coração, eu já queria perguntar para vocês assim: por que Portugal? Por que Portugal? Thiago, posso falar e depois você complementa? Pode ser, fica à vontade. Bom, tá, tem algumas questões, né, que são importantes, né, a gente falar, né. A gente vem fazendo, então, é uma questão romântica, né, que é muito bacana, que eu vou deixá-la por último, que eu acho que coroa muito esse momento que a gente está vivendo, mas tem uma questão de ordem prática também, né? Então, como centro de inovação, ao longo desses 5 anos, a gente rodou já 7 programas de inovação aberta, tá? Por quê? Porque a forma como a gente entende que pode ser produtivo, que a gente consegue buscar resultados efetivos, né? Buscar esses parceiros que queiram trabalhar. No começo foi um pouco difícil, porque a gente colocava uma temática muito ampla, e aí a gente não conseguia pegar as startups, as empresas, né? Depois a gente foi melhorando, então até uma dica para empresas que queiram fazer inovação aberta. Eu acho que o problema tem que ser muito bem definido. E se você não sabe onde você quer chegar, né? Qualquer caminho vai te levar, né? Bem clichê de novo, mas enfim, é isso mesmo, né? Então, problematize, né? Seja bem literal a sua dor. E aí a gente começou, como bom mineiro, fazer esse trabalho de olhar para fora do Brasil, né? Vamos olhar para o Brasil, fora do Brasil. A gente fez, inclusive, uma primeira experiência com Israel, tá? Então, eu não sei se é uma novidade, que eu até esqueci de mencionar, mas a gente fez uma primeira atuação com um escritório brasileiro que representava algumas empresas em Israel. A gente até elegeu algumas empresas, mas eu acho que uma questão, assim, de língua, de volumetria de oportunidades, a gente não conseguiu, né, fechar nenhum negócio. E aí a gente entendeu o motivo, né? Eu acho que língua é um primeiro ponto muito importante, assim, entender direito, assim, não que a gente não falasse inglês, assim, mas são as nuances, né? E Israel tem uma comercialização muito forte com o mercado americano, que também é gigantesco.
Então, esse valor, assim, para eles de mercado brasileiro, tamanho do mercado, não era um valor, assim, né? Assim, que eles já comercializavam com os Estados Unidos, essas empresas que a gente conversou. E aí a gente começou a fazer uma aproximação com o mercado português. A gente, né, olhar, nossa, a Europa tem muitos incentivos, tem um excelente movimento de inovação tecnológica em grandes empresas aqui, e acaba que você tem uma corrida muito grande para trabalhar mercados de nicho, e olhando para essas, por isso que eu falei das verticais, olhando para as nossas verticais, tem muito match, né? Você quer falar de Smart Space, a Europa ela é vanguarda, né? Tem uma preocupação social, de bem-estar e de compartilhar espaços públicos, então isso é muito importante. Saúde, né? A gente está falando de oferecer saúde, né, tecnológica, então acontece muita coisa aqui. Estou falando de agronegócios, por mais que não tenha essa vasta terra, mas aqui a gente tem tecnologia de ponta para trabalhar esses aspectos de agronegócio. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né, de olhar um pouco de longe, como menina, como mineiro. A gente fez essa experiência que o Thiago falou, né, vamos fazer uma rodada, né, uma imersão aqui em Portugal, que tem essa oportunidade de N empresas trabalhando na vertente de TI, Telecom, que é o que a gente mais tem procurado. E aí a gente fez essa experiência em julho de 2020. Julho de 2020, no meio da pandemia, ninguém, né? Como é que seria isso? Mas foi excelente, a gente vocacionou os dias. Então, a gente teve um dia voltado para a saúde, um dia voltado para a indústria, um dia voltado para a telecom, um dia voltado para agronegócios, e assim, foram empresas maravilhosas que a gente conseguiu conversar e trabalhar, inclusive o pessoal de Aveiro, né? A gente trabalhou aí com o pessoal do IT e com o time também da Altice Labs, que tem um laboratório maravilhoso em Aveiro, e foi muito, muito bacana. A gente falou assim, poxa, esse é um negócio para a gente aprofundar. E aí tem um lado, né, romântico da história. Né? O nosso fundador era português. Então, assim, é uma volta às origens também, sabe? Assim, é uma forma de tentar retribuir, né, para esse país, né, essa entrada nossa aqui no mercado brasileiro, né, porque a família é de origem portuguesa. Então, tem um aspecto bacana desse ponto, que a gente acaba recebendo incentivos dos nossos acionistas para também fazer essa incursão. Então, e aí de lá para cá, né, de julho de 2020 para cá, a gente, né, fez esse movimento que o Thiago falou, de buscar algumas empresas e estamos trabalhando com algumas delas, já tropicalizando soluções para o mercado brasileiro. Boa. E como é que foi esse tour de vocês por Portugal? Surgiram parcerias nesses lugares? Como é que isso aconteceu? Eu imagino que sim. Ou espero que sim. E aí, Thiago, quer falar? Laura, eu acho que é melhor você falar porque você participou, na verdade, dessa missão, né? Eu ainda não tinha voltado para o grupo, então acho que você vai ter mais propriedade. Eu acho assim que um ponto muito importante desse tour, né, foi estabelecer esses contatos, né? E aí, assim, lá em 2020 era contato, né? E aí, 2021 já ficou um pouco mais sério, né? A gente falou assim, poxa, vamos trabalhar. E uma coisa bacana, que foi fruto desse nosso tour, é uma parceria, é um acordo de cooperação que nós assinamos com o IT de Aveiro. Então, a gente começou esse trabalho, né, com o Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro. Então, uma aproximação mais forte, entendendo as linhas de pesquisa, né, que acontecem lá, aí, né, Plínio? Sim. E aí começamos a trabalhar e falamos assim, olha, a gente tem essas frentes tecnológicas, faz sentido, e o professor Rui é excelente, né, um doutor, né, que tem muito relacionamento, muito conhecimento. A gente começou a rascunhar uma proposta
Isso em agosto do ano passado. Então a gente começou, olha só vocês entenderem, levou um ano para a gente, né, começar a estreitar um pouco esse relacionamento, mas nós assinamos esse acordo de cooperação e é um acordo que leva a iniciativa privada, né, nós, como iniciativa privada, uma universidade daqui do país, uma universidade federal, então estamos incentivando inclusive a pesquisa, capacitação técnica, né, dos brasileiros também, e com aporte tecnológico de mentoria, curadoria do IT Aveiro. Então, agora já no segundo semestre, né, que começa as aulas, retoma as aulas depois do feriado aí de verão, das férias de verão, em setembro a gente vai ter um pesquisador doutor daqui do Brasil, atuando lá no IT de Aveiro, trabalhando pesquisas de futuro. A gente está falando de 6G, gente, né? A gente está falando de 5G aqui para nós, né, meros mortais, mas o mundo tecnológico está pensando na próxima geração. Então, e é isso que é importante, assim, para nós como centro de inovação, né? Ter essas parcerias comerciais, desenvolver, alavancar esse mercado de desenvolvimento de Portugal, mas também esse olhar do futuro, né, tecnológico, o que está vindo por aí, né? O que vai mover o mundo? Como é que nós podemos melhorar e capacitar mais e fazer essa grande intercâmbio cultural de conhecimento Brasil-Portugal? Então, eu acho isso acho maravilhoso, né? E tem coisas grandiosas para acontecer. A gente está falando muito de comunicação quântica, né? Como é que você vai comunicar com Marte? Que é uma coisa sem fio. Então, isso acontece em Aveiro, sabe? A gente tem um time, a gente não, né? A universidade tem um time que trabalha nesses aspectos de evolução tecnológica e nós, como brasileiros, a gente precisa muito dessa aproximação, desse apoio. Eu acho que o Grupo Algar, ele é o grande impulsionador de tecnologia, ele está à disposição e vamos impulsionar isso cada vez mais. Boa. Regina, quer perguntar alguma coisa? Você falou que tinha algumas perguntinhas aí. Infelizmente, desculpa. Não, eu ia falar, infelizmente o Thiago teve que sair, teve um imprevisto aqui enquanto estava na fala da Laura. Ele mandou uma mensagenzinha aqui para nós, ele teve que sair, infelizmente, mas tá aqui. Vamos que vamos. Vamos lá. Incrível, Laura. Incrível. E realmente essa fala final é aquela coisa de coroar mesmo, né? Esse espírito, né, irmão entre Brasil e Portugal, eu acho a química, né? Você citou Israel e logicamente devem ter casos de empresas que deu certo, né? E que levou e que a parceria fluiu, mas isso tem a ver sim eu acho que com o propósito, né? E com a cultura, né? Principalmente com a cultura. E muito legal ouvir essa história mais uma vez. Eu estou aqui privilegiada de estar ouvindo. E eu queria fazer uma pergunta, né? Porque o que você descreveu aí é a inovação aberta na veia, né? É o conceito de inovação aberta, que é abrir as fronteiras, né? E para além das fronteiras, que o autor traz isso, né? Para a inovação aberta, da empresa, né? E aí abrir no sentido de que essa pesquisa ou a inovação pode vir de fora, como pode vir de dentro, ou pode vir na junção das duas perspectivas, né? E mais ainda, né? Quando você acrescenta a isso um país diferente e um elemento fundamental, que é a universidade, né? Então, acho assim, a diversidade, que é um elemento, que é o outro elemento fundamental, né, para a inovação acontecer, nesse sentido, acontece, né? Parabéns. E a pergunta era o seguinte, era sobre a configuração, a governança do Brain. Por que um ICT? Por que ele foi concebido enquanto um ICT? Bom, eu acho que o primeiro aspecto, né, que eu até mencionei, era a gente precisava de uma estrutura fora, né? Então, eu acho que entendido isso, né, que inovação fora
ela vai contagiar, vai ser mais fluida em relação à operação do dia a dia, porque redes caem, clientes reclamam, e é isso mesmo, né? E tem, né, infelizmente é assim, mas o importante é resolver rápido. E aí a inovação, um pouco fora desse ambiente, ela consegue evoluir mais rápido. Mas por que um ICT, né? Por que um centro sem fins lucrativos, né? Que é a nossa configuração. Porque dentro de uma constituição jurídica, de uma concepção de empresa, a gente teria metas e teria que fazer resultados, teria que fazer receitas, né? E o nosso objetivo é fazer a inovação de uma forma rápida. Então, ser um smart follower, seguir rapidamente. E aí, se a gente tivesse que buscar essa inovação, operacionalizar essa inovação como uma empresa e vendê-la no mercado, a gente ainda assim ia ficar focado na operação dessa venda. Então, como um centro de ciência e tecnologia, sem fins lucrativos, o nosso objetivo é testar mesmo essas inovações. Então, nós pegamos o conceito, a gente trabalha dentro do Brain, em média se leva de 6 a 8 meses para a gente pegar essa ideia e adaptá-la ao mercado, né? Impulsionando novos conceitos, colocando modelagem de negócio, para a gente fazer uma venda para dentro do Grupo Algar, para a gente levar para dentro da Algar Telecom, de uma Algartec, do Grupo Aviva de entretenimento, né, da nossa farm, mas a gente precisa degustar. E se a gente tiver o compromisso com a receita urgente, a gente não faz essa captura. Então, tem esse aspecto. E tem uma questão também de incentivos, né? A gente tem alguns incentivos governamentais, em termos de captação de recursos, que você, sendo um centro de inovação, você consegue mais facilmente, mas não sozinho, sempre junto com uma outra empresa, né? A gente conseguiu captar, o ano passado, cerca de 14 milhões de reais para um projeto, e ao todo 28 milhões, e 14 são 2 projetos que a gente conseguiu emplacar junto à FINEP. Então, ainda está em avaliação essa utilização dessa captação, mas é mais fácil para um ICT fazer essa captura junto com empresas parceiras. Mas o objetivo principal é ter fluidez, né? Não que a gente não tenha metas, porque uma inovação sem meta é uma invenção, né? Tipo assim, se ninguém comprar, né, tá ali guardado e virou uma invenção. Mas a gente tem alguns gates que a gente fala. Hoje a gente usa a metodologia de OKR, né, que eu acho que alguns de vocês devem já conhecer, onde a gente estabelece objetivos estratégicos e colocamos KPIs, né, KRs que vão fazer a gente chegar naqueles objetivos. E passa por alguns valores em reais, passa por quantidade de soluções lançadas, mas tem os gates ano a ano, então não tem aquela pressão do faturamento do mensal que uma empresa tem, por isso uma ICT. Excelente, excelente, Laura. Muito legal essa parte. E aí, assim, a gente teve essa questão do Thiago, que teve um imprevisto ali, teve que sair. A Laura, enquanto ia falando com a gente, foi mandando uma mensagem ali e trouxe o Vitor. Vitor, muito obrigado aqui por aceitar o convite inusitado da Laura, aqui de última hora. O Vitor, ele é responsável do Brasil, mas vamos lá, Vitor, rapidinho. Quem é você? O que você faz na Brain? E aí a gente continua aqui o episódio, aqui, as conversas. Vou ser bem breve aqui, mas inovação também é improvisação, né? Então a gente já improvisa, mas já estamos aqui. Olha, meu nome é Vitor Eduardo, eu estou aqui no Brain Uberlândia também, sou hoje analista de inovação dentro da área aí de engajamento, principalmente quando a gente fala de Open Innovation. Então, essa questão de relacionamento com os ecossistemas do Brasil e principalmente com as startups que a gente tem, essa é a minha responsabilidade que eu estou cuidando à frente hoje. Boa, boa. Então, voltando aqui para o assunto, o Vitor talvez já vai pegar aí uma bomba, digamos assim, porque é o seguinte, a gente abrimos o espaço na nossa comunidade, tanto na comunidade do Open Innovation quanto na comunidade do Pode Empreender Portugal, do podcast,
para as pessoas mandarem perguntas, né? A primeira pergunta já foi feita, que é tipo, o que é inovação para vocês e o que é inovação aberta para vocês. Mas aí tem uma outra pergunta que aconteceu, que a Luísa fez, ela pediu para fazer para todas as pessoas, né, para todos os convidados, que é a seguinte: a inovação aberta é aquela coisa, né, de você chamar a comunidade para resolver os problemas, as questões ali que a empresa tem. E aí ficou uma questão do tipo, por que não a empresa deveria contratar alguém especializado naquele assunto, tipo, para dar ideias, consultorias, alguma coisa assim, e acaba abrindo para a comunidade. Tipo, será que é uma forma da empresa só economizar dinheiro e falar assim, não, eles estão querendo tirar proveito da comunidade e tal, ou é melhor, é mais vantajoso? Aí eu quero jogar essa bola aí para a Laura e para o Vitor. Eu acho que, assim, aqui a gente tem uma frase, talvez, né, em português de Portugal não fique boa, né, e talvez muitos também não entendam, mas a gente fala aqui em Minas que é junto dos bons que a gente fica melhor, entendeu? Ou seja, Como é que é? Nem eu entendi aqui. mineiro fala errado, né? É junto Eu dos bons entendi. que a gente fica Eu melhor. entendi. Ok, eu tô... Sabe, assim, não que a gente não contrate consultorias, né? Eu acho que existem consultorias excelentes, né? E trabalhamos com diversas, né? Inclusive, a modelagem do Brain foi um trabalho feito com a BCG, tá? Então, esse desenho de construir o Brain foi uma consultoria que trabalhou com Algar e a gente fez essa modelagem. Mas alguém já resolveu alguma coisa antes, sabe? Assim, eu acho que trabalhar com esse ineditismo, assim, não é também nosso foco, essas inovações semi-radicais e muito radicais, mas a gente parte do princípio de que alguém pensou nisso antes, né? Então, a ideia de fazer isso mesmo, sabe? De lançar esse problema. Será que alguém já pensou antes? Será que nós já conseguimos acelerar esse processo, né? Dar um salto aí nessa implantação? Então, é essa questão de aproximar mesmo de gente boa, de estar mais próximo de gente boa, mas também porque a gente tem uma crença de que alguém em algum lugar resolveu esse problema, sabe? Então, essa é a proposta. Não sei se é mais barato, porque a gente até não fez essa conta, não, tá? Nunca fizemos essa conta em relação à consultoria. Porque é o que eu falei para vocês, alguém já resolveu esse problema antes, mas precisa aparar arestas. Então, esse aparar arestas consome tempo, consome gente, consome recurso. Em média, se leva 6, 8 meses para você tropicalizar, né, qualquer coisa. Eu estou falando do nosso mercado. Então, tem um custo aí também de desenvolvimento. Mas esse é o nosso objetivo, né, Vitor? Isso, eu vejo essa questão até do mais barato, é um ponto interessante, é uma pergunta de se fazer, pô, será que inovar está sendo mais barato? Eu não sei se mais barato em todos os casos, alguns vão te dar mais agilidade, depende qual que é o recurso que você está querendo parametrizar, é o tempo, é dinheiro, são pessoas, mas eu acho que a questão de fazer com pessoas externas, né, com apoios, parcerias, fornecedores, eu acho que são respostas para a questão de quando a inovação acaba. O processo de inovação, qual que é o fim dele? Ele não tem. Essa é uma resposta que não tem. Então, como você sempre vai trazer pessoas, eu vejo que rola uma oxigenação muito bacana no local para não deixar a inovação ficar enviesada. Que seria tipo, cara, eu vou enviesar, se eu fizer só inovação de porta fechada, talvez eu vou enviesar de uma maneira que vai ter um ponto de equilíbrio que não é mais inovação, é processo. É um processo só ali. Então, por isso que é interessante ter esses parceiros externos para a gente estar sempre oxigenando as ideias, as maneiras que a gente trabalha, e por isso que dentro desses 5 anos que o Brain tem, com certeza, se você conversar com alguém que trabalhou no Brain no primeiro ano e talvez hoje não tá, e a gente contar o que o Brain faz, talvez o cara falou, pô, na minha época eu não fazia nada disso. Entendi. Eu acho essas fala, Vitor. Olá, Vitor, seja bem-vindo, né? Assim, tá chegando. Obrigado. Prazer te conhecer, tá? Bom, eu acho que essas duas falas da Laura e do Vitor agora me trazem uma questão que, inclusive, eu acho que está
ou na missão ou na visão lá do Brain, e me corrijam, tá? Se não, onde está, que é a cultura da inovação, né? Essa é a parte, não sei se foi o Tiago anteriormente ou a Laura, desculpa, que falou a frase, né, que vocês têm dentro da Algar, que é inovação, como é que é? É o A operação e a estratégia tomam café com a inovação e almoçam ela depois. Pronto. Né? Isso uma paródia da cultura, né? Que o planejamento e o processo comem, na verdade, a cultura come o seu planejamento no café da manhã. Então, querendo dizer que a cultura da inovação é importantíssimo. E aí, quando a gente fala de inovação aberta, que tem todo esse positivo e sempre vai ter, que a gente falou, traz também desafios em termos de cultura, né? Porque entram cabeças, ideias, né, de fora para dentro. E às vezes, não romantizando, o de dentro, né, se sente, abre aspas, ameaçado, né, com essas entradas de novas ideias e novas oportunidades. Não estou dizendo que isso acontece na Algar ou no Brain, tá? Mas, de alguma forma, como é que vocês trabalham essa cultura de inovação, não só no Brain, como também na Algar, né? Uma empresa de 90 anos, e aí surge um ICT, né, que é emblemático, deve ser muito... É um signo enorme para a companhia, né? Vocês são signos para a companhia. É uma mensagem que a Algar dá para ela mesma, né, quando cria o Brain. Então, como é que vocês trabalham essa questão da cultura de inovação, né, numa empresa, eu não diria tradicional, porque, logicamente, aí né, toda a história que vocês contou não é, né, mas que tem toda essa, digamos, essa envergadura que pode contrapor ou não. Eu queria saber se sim. Né? Não, como fazem? Essa pergunta só faz muito sentido, né? Com a criação do Brain, né? O desenho, a modelagem, que a gente, né, apareceu em 2017, mas essa conversa estrategicamente vinha sendo já trabalhada dentro da nossa presidência, nossa vice-presidência, como um assunto. E essa era uma preocupação. Quando você tira esse centro de inovação dentro da empresa, então você está falando, beleza, a inovação não acontece aqui mais, acontece fora, é tudo lá fora. E aí fica esse estigma, né? Nossa, a gente não pode ser inovador. E aí o pilar estruturante da criação do Brain, ele só acho que tem dado muito certo, porque a base de cultura de inovação ainda fica com a nossa maestria, né? Tipo assim, o tripé que sustenta o Brain e faz essa ligação para dentro do Grupo Algar é o tripé da cultura de inovação. O que significa isso de uma forma prática? Nos primeiros anos do Brain, a gente tinha, inclusive, meta de rotacionar pessoas. Então, o Brain, hoje nós somos 100 associados, 100 associado é a forma como a gente trata os funcionários do Grupo Algar. Somos 100 associados, né, e aproximadamente uns 20 estagiários e terceiros, um plantel aí de, sei lá, 140 pessoas, né, hoje, o Brain. Mas no começo, nós éramos 14, lá em 2017. E a gente veio da Algar Telecom. Então, o objetivo e das outras empresas era rotacionar. Então, a pessoa vinha para essa experiência, trabalhava metodologia, então aprendia métodos novos, entendia, desenvolvia, né, soluções dessas verticais, e quando isso ia escalar dentro das empresas, nós voltaríamos. Como voltamos, né? A grande maioria dos Brainers voltou em 2019, né? Eu fiquei, algumas outras pessoas ficaram, e a gente criou uma área intermediária dentro da Algar Telecom, que é fazer um posicionamento do metodologia ágil, mas também ser esse elo para dentro da empresa, que a gente chama de estação. Para vocês entenderem como é que a gente pensou a estratégia, né? É como o Brain fosse Marte e o Grupo Algar o planeta Terra. A gente precisaria de um corpo intermediário, uma lua ali, para a gente aportar
essas iniciativas para elas darem vazão para dentro da terra. E aí a gente criou a estação, tá? Então todo mundo que vem do Brain passa pela estação e faz a migração para dentro. E a estação, ela já tá se juntando a esse corpo celeste da Terra, que é o Grupo Algar, né? Porque ele já permeia. E nós, como Brain, a gente fica fazendo o impulsionamento. Então, hoje, dentro do grupo, tem um programa de incentivo que se chama Shark Tank, onde a gente também lança teses de problemas, né? E a gente convida os associados a colaborarem nessas teses. Nesses 4 anos, já são mais de 500 ideias dadas e 6 projetos implantados que já totalizam mais de 10 milhões de reais em resultado. E aí estou falando de inovação incremental, que é aquela preocupação nossa, quem olha aquela sujeirinha que está ficando acumulada debaixo do tapete? Né, que é um botão que falta apertar e tal. É esse programa. Então, para a gente não perder esse laço e não ter essa rivalidade, assim, né? A gente é servidor desse mecanismo. A gente se comporta para o grupo como servidores mesmo. Assim. A gente está aqui para servir a inovação, para atuar em metodologia, para fazer esse movimento excelente, né? De busca, de metodologia, mas também de negócios e de resolução de problemas. E eu acho que tem dado muito certo, assim, a gente tem recebido feedbacks muito bacanas. Obrigada, Laura. Muito bom. Vai, Vitor, quer falar alguma coisa? Não sei. Eu acho que, assim, dentro dessa questão da evolução, né, Vitor, a gente percebeu que também essa inovação da eficiência operacional, da melhoria, não poderia ficar só a cargo dos associados da empresa, né? E aí a gente está tentando fazer um movimento com a chamada aberta, com a inovação aberta. Então, o Vitor, hoje, ele é responsável por esse programa dentro do Brasil, fazer essa incursão no ecossistema brasileiro, assim como o Thiago em Portugal. E aí a gente está fazendo esse ponto de convergência das necessidades desses trabalhos. O Vitor está fazendo esse lançamento de um novo programa, então acho que em primeira mão a gente poderia dar um pouco mais de cor, né, Vitor? Opa! Como é que é isso aí? Plantão. Bom, a gente tem um dos nossos programas que a gente desenvolve aqui, é o Brain Open, né, que é a nossa chamada de desafio de inovação aberta, que ele é do Brain, né, como o próprio nome diz, e ele acompanha ao mesmo tempo o passo que a Algar Telecom vem se posicionando como uma empresa de inovação aberta. Tanto que, pela 100 Startups, a Algar Telecom já é considerada há 3 anos consecutivos a empresa mais aberta, né, do setor de telecomunicação. Então, são 2 momentos, são 2 coisas que estão se complementando. Dentro desses programas, a gente já teve aí 5 edições que a gente fez com o Brain Open. A gente sempre tem elas, a gente já fez ela aberta, tipo, com qualquer desafio, qualquer startup pode se relacionar. E aí depois a gente falou assim, não, vamos vocacionar isso para problemas específicos, que a gente consegue trazer startups específicas daquilo que a gente quer. Então, a gente constrói uma tese junto com alguma área específica dentro da Algar Telecom que queira, que está com algum problema, que é algum desafio, e a gente vai chamar, né, para algumas startups para que eles possam apreciar e entender qual daquelas soluções tem mais convergência e tenha também mais disponibilidade de tentar fazer o desenvolvimento. Dentro dessas 5 edições que a gente teve, né, já passaram por aqui mais de 1.000 startups, né, a gente já conseguiu fazer essa análise, que é um número bem relevante. Eu sempre gosto de citar esse número de 1.000 porque pelo tamanho, né, que a gente tem, 100 funcionários, a Laura comentou aí, 100 associados, então é um número bacana. E a gente desenvolveu alguma coisa com 89, né, nossa porcentagem disso, então a gente sempre traz as startups para desenvolver, e dos produtos que a gente lançou aqui no Brain, né, eu acho que mais de 90% dos nossos produtos, eles foram desenvolvidos com algum startup por trás. Então a gente não faz a chamada só por fazer, a gente tem todo uma jornada que essa startup ela vai ser internalizada aqui dentro do Brain para que lá no final seja realmente uma parceria de ganha-ganha. E para o nosso próximo desafio, que a gente vai lançar aí ainda esse mês de junho, então fiquem ligados aí nas redes sociais do Brain, teremos uma questão de trazer a evolução digital para a nossa área
de atendimento ao cliente. A gente quer atender o cliente, né, de uma maneira mais digital, a gente quer que ele veja a gente como uma empresa cada vez mais digital. Esse é um desafio que todas as empresas vão estar passando a todo momento, né? Por mais que falem assim, a pandemia fez a transformação digital de forma obrigatória em algumas empresas. Eu acho que ela não só fez, eu acho que ela colocou que isso vai ter que ser uma área que vai começar a desenvolver para sempre. Você vai precisar se reformular, você vai precisar, porque talvez o que você fez em 2020 agora já está ultrapassado, e aí a gente vai abrir um desafio para tentar trazer isso. O que a gente consegue evoluir digitalmente nos canais que a gente faz hoje, que a gente consegue deixar o nosso cliente se sentindo mais digital, que a gente seja mais digital para o nosso cliente. Então, logo vai ter a tese com os critérios certinhos de quais startups a gente está procurando, quais são os perfis. Então, fiquem de olho nas nossas redes e muito obrigado pelo nosso espaço de jabá. Queria fazer uma chamada. Alô, rede Open Innovation Squad Portugal. Atenção para essa chamada do Vitor. Não percam essa oportunidade, não é? Escutem bem, né, Vitor? Conta com a gente, Vitor. A gente faz essa divulgação aí, vocês. Tá boa. E me diz uma coisa, Vitor. Essa chamada é nos mesmos moldes, por exemplo, que a Blockit participou. É isso? Que é para o mundo inteiro. Não é só a galera do Brasil que pode participar. É mesmo o mundo todo. O mundo todo, se você estiver escutando isso, né, pode se inscrever aí, não importa de onde seja a sua startup, a gente faz um desenvolvimento até legal citar sobre esse desafio em específico, que foi um que a gente vocacionou para a questão de IoT, de algumas questões mais nessa linha. A gente teve 17 países que se inscreveram conosco, né, 17 países diferentes. Eu acho que a gente abrangeu 3 continentes, dentro desses 17 países, e a gente estava mais vocacionado só para Portugal nesse momento, né? E agora, por mais que a gente está em Portugal e está no Brasil, mas qualquer startup de qualquer país que quiser entrar, a gente vai avaliar, que se a gente entender que tem fit, a gente chama para conversar, e não tem problema nenhum, né? A inovação, ela não tem mais espaço físico, ela não tem espaço físico para acontecer, então vai Mas ser eu aberto queria para fazer uma chamada novamente. Corrida dos portugueses e brasileiros. Não deixe ninguém chegar à frente. Não é isso? É isso. Não, mas é só por que eu estou perguntando isso, Vitor? Obviamente, Pode Empreender Portugal, mas a gente tem 20% dos nossos ouvintes, por exemplo, estão nos Estados Unidos. Então, assim, tem uma galera dos Estados Unidos que está ligada aqui no Pode Empreender Portugal, ou para entender o mercado português. Mas pronto, acaba que também pode participar aí da tua chamada. Então, portugueses que estão ouvindo, brasileiros que estão ouvindo, participem dessa chamada. Come on to the challenge of Brain at Aguar Telecom, please. É isso. E aí, então, você disse que é até junho. E, esse episódio ele vai ser publicado na última quarta-feira de junho. Então, a gente já vai ter que colocar na descrição do episódio o link da chamada, dessas coisas todas. Então, agora tem o teu desafio, Vitor. É dia 29 de junho que vai ser publicado isso. No dia 29 de junho você já vai ter que ter tudo pronto aí. Não, a gente já vai estar tudo lançado para as startups se inscreverem, e aí a inscrição também fica aberta até julho, então eles vão conseguir acessar, né, a nossa página do desafio e fazer a inscrição. Vai ter todo o FAQ lá também, que eles quiserem falar com a gente, ficar com alguma dúvida, a gente é super acessível também. Esse ponto aí vai ser tranquilo. E eu acho que assim, o legal da gente contar também, né, uma coisa que a gente aprendeu, eu falei que era importante ter a tese, né, problematizar. Mas também é muito importante a curadoria, né? Então, a gente deixa o desafio aberto, 30 dias, fazemos a avaliação e damos retorno para todas as empresas que se inscrevem. A gente faz um pré-filtro com algumas empresas, a gente é muito transparente em relação a isso. Fala, olha, é um primeiro movimento, a gente está te convidando, a gente agradece muito sua participação, a gente está te convidando a ouvir um pouquinho mais do grupo para ver se é isso mesmo, tá? Que, né, se você se candidatou, então a gente faz um trabalho ali de curadoria, de atenção ao pitch, e a gente dá a resposta da continuidade. Por quê? Depois, a ideia é que a gente trabalhe a várias mãos. Depois de aprovado, né, nesse primeiro
ensaio, a gente une o time do Brain, um squad. A ideia é que a gente construa um squad colaborativo, que a gente trabalhe de forma, né, a construir isso juntos. Então, não é plug and play, né? Eu acho que muitos empreendedores podem ter essa expectativa, nossa, minha solução é essa aqui, já é só colar. A gente vai fazer esse cuidado, a gente vai dar essa curadoria, consultoria, olhar qual é o mercado, trabalhar as questões jurídicas, as questões fiscais e tributárias que envolvem o nosso país, aqui o Brasil. Então, a gente faz esse trabalho muito próximo. E eu acho que esse é um pedacinho dessa fórmula de sucesso. Não é simplesmente pegar a empresa e trazer para dentro e pronto, não. Precisa ter esse olhar de construção colaborativa, de trabalhar juntos. Eu acho que é o que a gente tem tido resultado. Que faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Posso começar a encaminhar para o finalzinho aqui, Regina? Você tem alguma coisinha para falar ainda? Eu tenho, só mais uma. Então, vai. Essa eu não posso deixar de falar, tá, Laura? E Vitor, você vai entender, tá? Depois você edita isso, né, Plínio, né? Mas não sei, eu gosto disso. Eu gosto de deixar bastidor também. Tá bom. Vocês, me corrijam sempre, por favor, né? Algar, se eu não me engano, está lá 21 mil empregados, né? Em torno disso. Isso, E o Brain, vocês falaram em torno de, ou já 140 associados, tá? Eu dei uma olhadinha, né, na página de vocês e tem lá os líderes do Brain. E são 10, sendo que 6 são mulheres. 6 são mulheres. Eu não sei se continuam, deve estar, porque a página deve estar bem atualizada, né, Laura? Então, assim, como é que né, a participação feminina? Laura está aqui, né, nesse mundo de pesquisa, nesse mundo de inovação. Como é que vocês olham para isso também? Ou não tem esse olhar específico e tudo bem? Né? Essa equidade, e para trazer, e eu acho isso muito emblemático, mais uma vez, Laura, ter no time de liderança 6 mulheres, ou seja, acima, né, da metade, né? E, logicamente, isso não é uma disputa, né? Eu não gosto de falar de equidade, porque senão tem equidade entre homens e mulheres, quem ganha mais, né? Mas acho tão emblemático, tão também significativo essa participação em maioria na liderança do Brain sendo feminina. Tem alguma coisa... foi voluntário, foi estratégico, ou foi intuitivo? Como é que foi isso? É verdade, assim, hoje o número tá igual, tá? São 5, porque a gente fez uma internalização de um projeto e a liderança acabou indo para dentro do grupo, né? Não só no Brain. Mas a nossa presidente é mulher, né? E ela participa desse movimento, né? Das mulheres na tecnologia, né? A gente precisa incentivar, e ela é uma grande incentivadora, né? Ela é engenheira de formação, ela entende esse aspecto, e ela faz esse movimento aqui no Brasil, de trabalhar com lideranças femininas em tecnologia, né? Ela tem esse cuidado e essa atenção voltada, sim. No nosso caso, né, eu acho que é uma questão de competência mesmo. A equidade, ela não é uma meta, né? Não existe uma meta de trabalhar isso. A nossa meta é de trabalhar as mesmas condições financeiras, ter essa equidade, não ter essa diferença no mesmo cargo e salário entre homens e mulheres. Isso é a nossa meta. A gente não tem essa diferença. Então, a gente busca essa equidade. Mas a questão da equidade de gênero mesmo, ela não tem como meta, mas é uma atenção que é dada. Então, é uma atenção que eu também dou no meu time, né? Eu tento olhar para balancear mesmo, porque eu acho que a diversidade é que faz o time evoluir. Então, quando você tem muita atenção só para um lado, né?
e não muita diversidade, eu acho difícil inovar, né? Então, eu também tenho esse olhar. Não tenho como meta ter uma equipe de homens e mulheres em número igual, mas eu tenho esse cuidado de estar sempre olhando essa equivalência. E a nossa meta é a questão de equidade de cargos e salários, assim. Essa é uma meta mesmo nossa. Muito bem, que já é uma grande meta. É isso aí, E aí, girl power. se vocês Eu me acho. permitem, né, eu queria aproveitar o espaço, né, e mostrar que, né, a gente está apostando muito nesse crescimento em Portugal. Então, nós teremos Ah, era o que eu ia falar agora. Vai que vai. Tá bom. Vai que vai. E aí, assim, colegas, né, a gente tem uma posição nova dentro do ecossistema português para trabalhar junto com o Thiago em Lisboa, né, é a nossa pedida aí. Então, a gente gostaria de encontrar profissionais que tenham esse relacionamento com o ecossistema e uma experiência em tecnologia, né, que seja capaz de fazer essa conversão, né, do modelo de negócio para a tecnologia e olhando o mercado brasileiro para ser essa atuação conjunta com o Thiago, né? A gente, em parceria com a Atlantic Hub, a gente está com essas posições no Atlântico desde março, que a gente fez esse marco inicial, né, de fincar essa bandeira e falar, efetivamente, temos esse patrocínio dentro do grupo para atuação em Lisboa, para atuação em Portugal, e aí o Thiago faz esse engajamento, mas é importante a gente crescer esse movimento. Então, a gente está com uma vaga, tá? Eu vou aproveitar os nossos canais, Regina e Plínio, para divulgar também, para que a gente faça essa abertura, né, desses caminhos, né, que quem tem interesse, tenha interesse em inovar, em buscar novos modelos de negócios, trabalhar com um grupo bem inovador, assim, quase centenário, mais inovador como é o Grupo Algar. Então, por favor, assim, se inscrevam. A gente só pede que a pessoa esteja fisicamente em Portugal, porque a gente entende que esse movimento de estar próximo cada vez mais vai ser uma questão importante, tá? Laura, lógico que eu não vou pedir o perfil, mas pode contar com a gente sim para divulgar e buscar esse talento. Uma pergunta, tem que ficar em Lisboa, né? Assim, vocês abrem isso ou tem que ficar, quando você fala junto com o Thiago, eu sei que o Thiago está, né, em Lisboa, não precisa, então. Não precisa, mas tem que ter disponibilidade de se deslocar. Sim. Mas acho que um comboio de 2 horinhas aí em Porto e Lisboa, hein, Regina? Não tem mal nenhum. É tranquilo. Sim, senhora. É tranquilo. Olha, eu posso deixar só a Regina falando, porque assim, ela já faz as coisas tranquilas para mim, assim, eu não preciso trabalhar, Regina. Adoro fazer gravação com você. É muito bom. É muito bom. A minha preocupação era essa, de saber se pode ser remoto, se não pode ser remoto, ou enfim, tem que ter essa disponibilidade de ir lá para Lisboa. Isso já é importante, mas tudo bem, não é um perfil, mas assim, talvez saber quem não quem não tem perfil nenhum, assim, de nada, é mais um interesse, a vontade da pessoa querer participar, de estar envolvida com o ecossistema, só para ter uma ideia, mais ou menos, porque pode ter uma galera muito nova ouvindo isso, e fica naquele medo, tipo, puxa, mas eu não tenho experiência, eles precisam, não precisam, como é que é isso, entende? Isso é legal falar um pouco. A gente precisa de um profissional que tenha uma vivência em construção de produtos e serviços. Então, é uma condição interessante que a gente precisa que tenha, assim. Então, uma mínima vivência em criação de produtos, serviço, empreender, né, em negócios. É importante fazer conexão, porque não é relacionamento, não é promoção de eventos, tá? Não um perfil de pessoas que conseguem traduzir problemas em negócios, conseguem concretizar coisas. Então, fabricar, tá? Então, mas passa pelo relacionamento, né? Porque é o que a gente está falando, sem esse envolvimento, você não faz nada sozinho, né? Inovação é construção colaborativa.
Legal. E quem quiser entrar, falar assim, eu quero fazer isso. Para onde é que eu mando? Eu vou Marco uma conversa, mando o currículo, o que eu faço? a gente fez uma chamada dentro das nossas redes sociais, mas a gente percebeu o interesse muito do Brasil, sabe? Por mais que lá na vaga tivesse, né, que a condição da pessoa estar morando em Portugal, então a gente acabou tirando. E aí eu vou mandar dentro do nosso grupo lá de Open também, mas basicamente é entrar em contato com o meu LinkedIn, o meu mesmo, Laura. Eu vou ser a responsável pela seleção, junto com a nossa área de talentos humanos, né, recursos humanos, a gente chama de talentos aqui. Então, a gente vai fazer essa seleção, pode enviar o currículo para mim, me chamar no LinkedIn, e a gente vai conversar. Boa, boa. Então, já aproveitar, assim, por mais que eu faça isso no final, já vamos aproveitar o gancho e falar aí canais de comunicação para a galera encontrar o Brain, seja no Brasil, seja em Portugal, encontrar vocês. O Thiago, que já saiu, mas eu tenho certeza que vocês sabem os canais de comunicação dele. Se puder falar aí, que a gente já anota isso. Bom, nossas redes sociais do Brain são no Instagram, vai achar por brain.innovation, da Algar Telecom Algar Telecom, tudo junto. A gente fala aí do LinkedIn Algar Telecom e do Brain Brain Centro de Negócios Digitais. Meu LinkedIn, Victor Eduardo, ou Victor Edu SLV, acho que qualquer rede social que você colocar isso, esse é meu nickname. Do Thiago é Thiago Eichenberg, mas tá aí na descrição como que escreve. Melhor colocar na descrição como que escreve esse sobrenome, mas com esse nickname também você acha ele em todas as redes sociais. Laura, quais são os seus? Laura Vilarinho. Então aí vocês me encontram também. E aí também a gente vai colocar aqui o @, né, para vocês, e fiquem à disposição, e a gente está querendo muito falar com todo mundo, então serão super bem atendidos, tá? Prometo. Show de bola. Então, assim, por mais que eu tenha adiantado essa parte, vou fazer aqui duas perguntinhas fixas, assim, super rápidas, que eu acho que é interessante, que eu faço para todos os convidados, adaptando algumas coisas, tirando outras mais por conta do perfil mesmo aqui. Então é o seguinte, a primeira pergunta que a gente gosta muito de fazer é se vocês puderem falar uma falha, um erro, uma coisa que vocês, tipo, tropeçaram aí pela vida, não precisa ser na Brain, pode ser em outra situação, também não precisa ser no mercado de trabalho, pode ser na vida pessoal, enfim, qualquer coisa assim. Porque a gente sabe que a gente aprende muito mais com erro do que com acerto, né? Um pão então, de queijo que queimou. Não, mineiro não queima pão de queijo, não. Isso daí é pecado. Isso daí é pecadíssimo. Não, erro e inovação vale tudo, Tênia. Não vem que não tem. Pão de queijo também queima. Depende do filho que grita, a gente vai, né? Tem que priorizar. Mas vamos lá. Então, se vocês puderem contar uma história para nós aí de uma falha que vocês tiveram e vocês aprenderam muito, mas que por acaso não conseguiram dar a volta por cima, só para a gente aprender com esses erros também. Era legal. Laura, talvez? Primeiras damas? Nossa, é uma pergunta profunda, né? Que vale ali algumas sessões de terapia, né? Porque eu acho que é condição da vida, né? Errar e aprender, né? Eu acho que eu levei um tempo para não me punir em relação a erros, sabe? Assim, a prática assim, do auto-perdão, assim, né? De se perdoar, tipo assim, poxa, é isso mesmo. Então, eu acho que, não sei, agora eu tô com 45 anos e eu fico pensando assim, né, o que eu falaria para mim, eu falo para os meus filhos, então, que eu acho que não se culpem assim pelo erro, sabe? Assim, eu acho que tem de praticar a indulgência consigo mesmo, sabe? Assim, em tudo, eu acho que em termos de relacionamentos, né, com seus pais, com seus filhos, né, conjugal e no trabalho, sabe? Eu acho que tá todo mundo tão querendo acertar que não olha assim pro outro com tipo, nossa, ele quer me prejudicar, não. Assim, eu acho que
pratica esse auto-perdão primeiro, né? Esse direcionamento para você mesmo, se conheça, né? Entenda que nada nunca é tão pessoal assim para você evoluir, né? E eu falo isso porque, assim, ao longo da vida profissional, inclusive, você fica pensando, poxa, aquele chefe não me ajudou, eu não tive esse patrocínio, e eu não, né? A gente deposita muito no outro algo que é nosso, assim, de evolução. E quando eu aprendi que eu não é isso, que eu não precisava, né, sempre estar com essa subordinação, esse movimento de buscar essa atenção plena do outro, eu consegui ser mais eu mesma, ter iniciativas, desenvolver minha carreira, né? Eu acho que no mundo de inovação a gente pode pedir muita desculpa, menos por favor, que eu estou querendo dizer isso, sabe? Assim, vamos aprender errando e não se penalizar. Então eu acho que colocaria aí uma coisa a prática do auto-perdão e de entender que tudo bem se errar, sabe? Assim, não matando ninguém, não roubando ninguém, Claro. não prejudicando, né? Então, eu acho que vale tudo. Cometendo nenhum crime, né? Tá tudo certo, assim. Mas tem alguma coisa prática que você consiga lembrar, uma história mesmo curtinha? Não sei. Se também não lembrar, tá tudo bem. E partimos pro Vitor. Não, essa questão do que eu falei né, de não ter, tinha muito tempo atrás, uma iniciativa muito bacana para uma solução dentro quando eu trabalhava com o desenvolvimento de produtos da Algar Telecom, e que eu acreditava que ia revolucionar o mundo da telecomunicação, que é implantação de secretárias, foi lá em 2006, sabe, uma coisa bem antiga, né, que eu fiz toda uma programação de incentivar secretárias eletrônicas nos telefones fixos, naquela época todo mundo tinha telefone fixo ainda, e fiz um pequeno piloto, nossa, deu super resultado e tal, mas aí a gente começou a ter algumas reclamações de cliente, porque talvez não tenha sido muito bem comunicado como que funcionava, e quando estava indo tudo bem, eu recebi muito parabéns, e depois quando teve uma reclamação, essa reclamação foi uma reclamação chata, na Anatel eu não tive patrocínio, assim, na época, né? E eu achei que aquilo era pessoal. Falei assim, poxa, se eu tivesse... Então, talvez se eu tivesse melhorado os argumentos, buscado o patrocínio certo dentro da empresa, e isso, na época, fiquei muito chateada, né? Assim, pensei, era muito jovem, então. Pensei muito, era comigo. Então, se eu tivesse, talvez, tido a sabedoria de, né, mudar os caminhos, tinha sido mais bem aceito, assim, e revertido melhor. Entendi. E você, Vitor, tem alguma aí que você consiga lembrar? Cara, eu lembro, fica até difícil aí falar depois da fala da Laura, né? Foi bem bacana. Essa questão a gente fala de inovação e erro, tá sempre... Você pegar aí o Steve Johnson, né? No livro dele ele coloca de onde vem as boas ideias. Tem um capítulo só para o erro, né? Para valorização do erro e tudo mais. E aí pensando aqui em termos práticos, eu até vou fazer uma saída aqui do Brain, um pouco antes aí da minha vida, eu já fui empreendedor. E eu tive uma empresa de eventos de comédia, né? Eventos mais voltados para comédia, então stand-up. E foi uma empresa que começou muito no acaso, por a gente ter ido num show e olhou pro show e falou, cara, isso aqui é um modelo de negócio que dá dinheiro, a gente consegue fazer. Só que a gente começou, acho que muito humilde, logo subiu na cabeça, a gente esqueceu de onde a gente veio, e é um mercado que, se você tem muito contato, né, no início, se você não tem contato, na verdade, eles não vão te passar, mas conforme você vai construindo sua história, fica mais acessível a todos os comediantes. E em determinado momento eu acho que a gente errou. A gente errou, por isso que a gente quebrou. E a gente errou em não verificar os pontos básicos do negócio que a gente verificava lá no início. A gente esqueceu que tinha que verificar algumas coisas como, onde a gente vai vender o ingresso, onde a gente vai fazer o show, quanto tempo de divulgação, que eram coisas que a gente se preocupava muito antes. Então, para não delongar, sei que essa história é uma história bem grande, mas eu acho que o que eu aprendi foi essa questão, não esqueça também dos pontos básicos, porque por mais que você faça outras coisas mais difíceis ou mais complexas, né, não vou falar difícil, mas mais complexas em determinado momento, as coisas básicas ainda são necessárias para que as complexas aconteçam. Eu acho que esse foi o pecado ali da gente, por isso que a empresa quebrou. Foi uma empresa que eu abri com mais 3 amigos, todos nós somos amigos ainda, né? Um deles, inclusive,
padrinho da minha filha, então tipo, não teve nada nesse sentido, mas foi mais um erro de processo no ponto, tipo, na hora que a gente chegou, e aí empresa, aí, acho que foi um aprendizado que talvez eu falava muito sobre empreendedorismo e eu nunca teria, quando a empresa quebra, é muito rápido. Isso foi, tipo, acho que foi uma das experiências mais loucas, foi isso. Pra acontecer foi tipo um ano e meio pra falar, pô, tamo bem. Pra quebrar foi isso aqui, ó. Quebrou. Na outra semana a gente falou, gente, não dá, vamos fechar, vamos embora e é isso. Então, isso foi o exemplo aí que eu tenho de erro pra trazer pra vocês. Muito bom, muito bom. Agora, a segunda pergunta aqui é uma coisa mais ligada, como pequenos valores conseguem mudar, transformar a nossa vida, mas aí numa questão mais consumista, tá? Então a pergunta alguma compra que vocês tenham feito com menos de 100 euros, vamos transformar arredondando, R$ 500, tá? Já que vocês estão no Brasil. Uma compra menos de R$ 500 aí que vocês que tenham transformado a vida de vocês de alguma maneira, não precisa ser profunda, aquela coisa, nossa, mas uma coisinha aí que está melhorando uma transformação rápida na tua vida. Voltando para o Vitor, então. Começando no Vitor, depois eu vou para a Laura. Cara, com menos de 100 euros, existem muitas compras aí que eu, que eu já fiz, assim. Pensando no, talvez assim, rápido, com menos de 100 euros que eu comprei, fora os livros, poderia aqui falar sobre vários, eu gosto de destacar a questão da música. De todos os instrumentos musicais que eu comprei, se totalizar todos não dão 500. Mas mais do que a música, eu acho que a questão de concentração que a música me ensinou em determinado momento muito importante da minha carreira profissional, acho que me ajudou demais, demais mesmo. Tipo, de aprendizagem, de conseguir aprender uma coisa nova. Eu comecei a tocar instrumento velho para instrumento, digamos assim. Então, eu acho que foi um investimento baixo para resultados fora do que realmente era o intuito. Boa, boa. E você, Livro é Laura? sempre bom, né? Livro é sempre bom, Vitor. Né? Livro é sempre encantador. Eu acho que livro, né, te transporta e são coisas, são, na verdade, é o conhecimento que você adquire, acho que de uma forma mais genial possível e tem um custo extremamente acessível, né? Além do mais, a gente tem que compartilhar esse conhecimento, né? Eu acho que eu citaria buscar esse conhecimento nos diversos livros, assim. Eu não acho que só livro sobre inovação ou empreendedorismo ou alguma coisa ligada, né, à questão corporativa, mas acho que trazer a leitura para fluidificar assim, as suas vibrações, seu pensamento, né, assim, trazer novas ideias. Eu acho que eu adoro ler livros de histórias, assim, sabe, que me transportam assim para outros momentos. Então, eu acho que seria livros mesmo, assim, livros. Eu gosto de literatura de contos, então gosto de ler histórias, mais do que a respeito de conteúdos corporativos. Então, eu acho que é esse investimento, assim. E também Excelente. Livros sobre alguns pensamentos em relação à economia, né? Críticas sociais também faz parte, assim, do meu dia a dia. Agradeço demais a participação de vocês aqui. Agradeço o Thiago que, né, teve que ir embora. Então, Thiago, quando você estiver ouvindo ou vendo, obrigado pela participação. Vitor, obrigado por ter aparecido aí também de surpresa para nós. E Laura, muito obrigado também por aceitar aqui o convite e ter ficado com esse tempo todo aqui conosco, juntos. Regina, obrigado também. Eu que agradeço. Laura, Vitor, parabéns a toda a equipe. Venham mais 90. E os nossos netos assistam, né, essas histórias de sucesso e tudo que a gente está plantando agora, né, de inovação. Parabéns também ao Plínio, né, cara? Esse cara é incrível, né? Vai levando a gente. A música que ele mandou tocar não foi nada impensado, não. Ele preparou uma banda para tocar no momento certo, não parecia ser aquela musiquinha? Sim, parecia. Gente, a gente, em nome do Grupo Algar, do Brain, eu agradeço muito nessa abertura, essa parceria nossa e contem conosco, né? Por favor,
Sempre que verem alguma oportunidade, nos acessem, nos procurem. A gente também está querendo muito construir coisas interessantes e fazer isso de uma forma colaborativa. E esse espaço aqui é fantástico, Plínio, fantástico, Regina, fantástico. Eu agradeço muito aqui a oportunidade. Exatamente, agradeço aí também a parceria. Também estamos de portas abertas. Imagino que a gente vai ter alguns outros projetos que a gente vai querer trabalhar com vocês. Então, estendo aí o meu obrigado, tanto vocês dois, mas eu sei que tem outras pessoas também no Open Innovation Brasil, no capítulo de Portugal e no geral também, né? Então, agradecer a todos esse espaço e dizer para quem está ouvindo isso, conectem com o Open Innovation também, né? São iniciativas que são muito interessantes. Conecte com o Brain, a gente tem bastante coisa lá para você também que gosta de inovação. Exatamente isso, exatamente isso. Então, se você que acompanhou a gente até aqui, não deixe de avaliar esse conteúdo na plataforma que você estiver ouvindo ou vendo. Para a gente, né, para nós, é muito, muito, muito importante isso, seja em termos de visibilidade, como é óbvio, produção de conteúdo, mas também para entender se a gente está conseguindo transmitir uma mensagem interessante para vocês, se a gente está conseguindo trazer conteúdos relevantes que vocês realmente gostem. Outra coisa se você escutou até aqui, se você viu até aqui, é porque você está gostando desse episódio, você gostou muito desse episódio, muito desse conteúdo. Então, faço um convite para você tirar um print da tela, marcar a gente nas nossas redes sociais. Eu garanto que todo mundo que você marcar aqui vai repostar esse conteúdo, né? Marque os convidados, digam se vocês realmente gostaram desse episódio, compartilhem com as pessoas que vocês estiverem ouvindo e que vocês acham que faz sentido essa pessoa ouvir. Quem sabe você também não inspira outras pessoas a escutarem esse conteúdo. Beleza? Combinado? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana. Tchau, tchau.